Olá, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do nosso canal. O tema que nós vamos abordar nesse vídeo é regime de competência. Mas antes que a gente comece a falar de regime de competência, vamos falar um pouquinho sobre resultado, que foi o assunto do nosso último vídeo. Então, resultado é a diferença entre receitas geradas e despesas incorridas por uma entidade num determinado período. Então, o resultado tem uma equação. A equação do resultado é a seguinte: receitas menos despesas. Então, o resultado é igual a receitas geradas menos despesas incorridas por uma entidade num determinado período. Apuração do resultado do exercício. No final de cada exercício social, a contabilidade confronta receitas versus despesas para apurar o resultado do período, que pode ser um lucro ou um prejuízo. Então, total das receitas confrontado com total das despesas, a diferença, se positiva, lucro, se negativa, prejuízo. Então, se a receita for maior do que a despesa, o resultado é positivo, ele é um lucro, o patrimônio líquido aumenta. Se acontecer o contrário, se as receitas forem menores do que as despesas, o resultado é um prejuízo, um resultado negativo, o patrimônio líquido diminui. Bom, no vídeo que a gente discutiu a definição de receita e de despesa, a gente viu que lá na definição de receita está afirmando que a receita aumenta o patrimônio líquido e que a despesa diminui o patrimônio líquido. Então, numa situação em que o total da receita, que aumenta o PL, é maior que o total da despesa, que diminui o PL, o resultado é a receita maior do que a despesa, é um lucro, logo o patrimônio líquido aumenta. Na situação contrária, a receita, que provoca aumento no PL, é menor do que a despesa, que provoca uma redução do PL, nós vamos ter um prejuízo, logo o patrimônio líquido diminui. Agora, esse resultado ele tem que ser calculado, deve ser apurado de acordo com o regime de competência dos exercícios. Então nós vamos ver agora o que significa esse regime de competência. Como é que acontece o reconhecimento de receitas e despesas diante do regime de competência. Bom, no regime de competência, a contabilidade considera a receita gerada em determinado exercício social, não importando o momento do recebimento da mesma. O que importa é o período em que a receita foi ganha, que é o fato gerador, e não o seu recebimento. O mesmo vale para as despesas, que serão consideradas na apuração do resultado do período de sua ocorrência, no período em que houve o consumo de um bem, de um direito ou de um serviço com o objetivo de gerar receita. Isso tudo independentemente do momento do efetivo pagamento da despesa. Então, para fins de regime de competência, não interessa qual é o momento em que a receita é recebida, qual é o momento em que a despesa é paga. O que interessa é o momento em que a receita é gerada, o momento em que a despesa é considerada como incorrida. Vamos seguir. Vamos verificar agora qual é o tratamento que a legislação societária, a Lei 6.404 de 76, dá para o regime de competência. Então, o parágrafo 1º do artigo 187 da Lei 6.404 de 76 indica que na determinação do resultado do exercício serão computados: letra A, as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização ou em moeda. Então, a receita gerada deve ser reconhecida no resultado, tendo sido recebida ou não. E letra B, devem ser computados os custos, as despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos. Então, custos, despesas, encargos e perdas pagos no próprio período ou incorridos no período, mas para ser pago em outro período diferente. Então, o que determina o reconhecimento de receitas e despesas no cálculo do resultado
não tem a ver diretamente com o recebimento da receita, ou melhor dizendo, com o momento em que a receita é recebida ou com o momento em que a despesa é paga. Agora nós vamos ver o tratamento para o regime de competência lá no CPC 00R2, que é o CPC que trata da estrutura conceitual da contabilidade. O item 1.17 do CPC 00R2 diz o seguinte: o regime de competência reflete os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre reivindicações e recursos econômicos da entidade que reporta nos períodos em que esses efeitos ocorrem, mesmo que os pagamentos e recebimentos à vista resultantes ocorram em período diferente. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, os destaques aqui que nós demos. Efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias refletidos pelo regime de competência. Então, são as transações, as operações com as quais uma empresa se envolve, ou que ela desenvolve no dia a dia dela, e que redundam no reconhecimento de receitas e despesas. E esse reconhecimento dessas receitas e despesas, dessas transações, desses eventos, tem efeitos sobre as reivindicações, que é o passivo, e sobre os recursos econômicos. Aliás, as reivindicações, os ativos e os passivos e o patrimônio líquido. E os recursos econômicos, o ativo. Então, receitas e despesas impactam no patrimônio líquido, no passivo e no ativo da entidade. E esse impacto provocado por receitas e despesas, ele deve ser considerado pela entidade que reporta nos períodos em que esses fatos acontecem. Mesmo que essas receitas, mesmo que esses fatos que geram receitas e despesas, e mesmo que essas receitas e despesas só sejam recebidas, as receitas, ou pagas, as despesas, num período diferente. Então, o que interessa não é o momento em que a receita é recebida e o momento em que a despesa é paga. O que interessa pra gente é fato gerador da receita, fato gerador da despesa. Regime de competência versus regime de caixa. O regime de competência ele tem caráter contábil. Então a gente está discutindo aqui a contabilidade, nós estamos discutindo aqui o cálculo do resultado para fins contábeis, e neste cálculo do resultado para fins contábeis, nós devemos usar o regime de competência, né? Essa contabilidade que vai ser escriturada lá no livro diário, no livro razão, vai ter o registro contábil de todas as operações da empresa. Algumas dessas operações, alguns desses eventos, algumas das transações vão gerar receitas e despesas, e essas receitas e despesas, o total dessas receitas e despesas num determinado período, deve ser confrontados para que a gente possa calcular o resultado, o lucro ou o prejuízo. Agora, o regime de caixa tem um caráter financeiro, né? Então, fazer um controle do fluxo de caixa da empresa tem um caráter mais gerencial. Então, quando a gente considera um controle só do fluxo de caixa ou do fluxo das disponibilidades, nós só levaríamos em conta os eventos que envolvem, ou transações que envolvem, saídas de caixa ou de equivalentes de caixa, saída de disponibilidades, ou entradas de caixa ou entradas de disponibilidades de modo geral. Então, nós não abordaríamos, não teríamos todas as operações da empresa sendo cotejadas nesse cálculo de um possível resultado pelo regime de caixa. Então ele tem um caráter gerencial, com o objetivo de preservar a liquidez, a solvência da empresa, né? E ele está ligado, como eu disse, ao fluxo dessas disponibilidades, a entrada e a saída de disponibilidades no caixa da empresa. Como nem todas as operações com as quais uma empresa se envolve têm entrada ou saída de caixa, essas operações sem efeito caixa não entrariam nessa análise. E aí não daria para calcular o resultado pelo regime de competência. Porque no regime de competência nós vamos ter o registro de receitas e despesas, sem que a receita seja recebida, então não vai ter caixa, sem que a despesa seja paga, então também não vai ter caixa. Então regime de caixa, pagamento e recebimento. Regime de competência, receitas e despesas reconhecidas
independente do recebimento da receita, independente do pagamento da despesa. Reconhecimento de receitas e despesas. No item 5.6 do CPC 00, que trata da estrutura conceitual, indica que somente itens que atendem à definição de receita ou despesa devem ser reconhecidos na demonstração do resultado. Nós já vimos as definições de receita e despesa no vídeo que a gente discute resultado. Vamos dar um exemplo aqui de reconhecimento de receita. Se uma empresa vende mercadorias a prazo no mês de dezembro de um ano hipotético, 2018, foi no período de 2018 que ocorreu a transmissão do controle do bem vendido. A empresa vendedora transferiu a propriedade, o controle do bem que ela vendeu para a empresa compradora. Isso aconteceu em dezembro de 2018. Esse é o fato gerador da receita. Agora, o recebimento só vai acontecer a partir de janeiro de X9. Então, aquela venda que a empresa fez em X8, em dezembro de X8, só começa a ser recebida a partir de janeiro de X9. Agora, a receita de venda, a receita da venda de mercadoria, ela tem que ser considerada no cálculo do resultado do exercício de X8. Porque o que caracteriza o reconhecimento, né, a geração dessa receita, é a venda. É a transmissão do controle da propriedade do bem vendido da empresa vendedora para a empresa adquirente, para a empresa compradora. É isso que caracteriza o fato gerador da receita, e não o recebimento da receita. É isso que o regime de competência desvincula, né? Não interessa o momento em que esse recebimento dessa receita vai acontecer. Ela podia ter sido uma receita à vista e o recebimento acontecer no próprio ano de X8, mas não. O recebimento vai acontecer só em X9. Mas ainda assim a receita vai ser computada no cálculo do resultado de X8, porque foi lá em X8 que a venda aconteceu efetivamente. Agora vamos ver um exemplo de reconhecimento de despesas. Então, se os funcionários de uma empresa trabalharam no mês de dezembro de X8, que é o período em que ocorreu o consumo dos serviços de mão de obra. Se os funcionários trabalharam em dezembro de X8, a empresa consumiu o serviço de mão de obra em dezembro de X8. Agora, os salários só vão ser pagos em janeiro de X9. Só vai haver a saída de caixa em janeiro de X9. Então, em qual período que a receita deve ser reconhecida? A despesa com salários será reconhecida no cálculo do resultado do exercício de X8, porque foi lá em X8 que os empregados trabalharam, foi lá em X8 que a empresa consumiu os serviços de mão de obra desses empregados. E é nesse período do consumo que a despesa deve ser reconhecida, e não no momento em que ela foi recebida, só em X9. Obviamente, a empresa poderia ter pago esses salários no próprio ano de X8. Então nós teríamos o reconhecimento da despesa em X8 e a saída de caixa também no próprio ano de X8. Mas no nosso exemplo aqui não. A despesa é reconhecida em X8, mas a saída de caixa para pagamento dessa despesa só acontece em X9. Ela vai entrar no cálculo do resultado do exercício do ano de X8. Independência absoluta de períodos contábeis. Em cada período contábil, ou seja, em cada exercício social, apura-se o resultado. Não devem ser somadas receitas reconhecidas em um período com receitas reconhecidas em um outro período, num período diferente. E o mesmo tratamento deve ser dado para as despesas. Então, se a gente tiver que calcular o resultado do ano de X8, por exemplo, nós vamos incluir no cálculo desse resultado somente receitas e despesas que tiveram fato gerador, receitas geradas e despesas incorridas no ano de X8. Quando a gente passar para o ano seguinte, X9, a gente começa a computar receita e despesa do zero. Começa tudo de novo. E aí, no resultado do exercício de X9, nós só vamos computar receitas e despesas reconhecidas no ano de X9. Então nós não podemos misturar receitas e despesas de dois períodos diferentes. É disso que trata a independência absoluta dos períodos contábeis. Cada período de apuração do resultado é independente
em relação ao período anterior e ao período seguinte. Então, se a gente considerar que o exercício contábil tem um ano e que ele é coincidente com o ano civil, nós vamos computar no resultado receitas e despesas de 1º de janeiro a 31 de dezembro daquele ano. Começou um novo ano, começa a computar receitas e despesas do zero novamente, porque aquelas receitas e despesas do primeiro ano já foram alocadas no cálculo do resultado daquele período. Então, receitas e despesas de períodos diferentes não se misturam, cada uma no seu período para efeito de cálculo do resultado. E aí, ao final de cada período contábil, confrontam-se todas as despesas e receitas reconhecidas exclusivamente naquele período. No período seguinte, inicia-se do zero, novo cômputo de receitas e despesas. Bom, era isso o que a gente tinha para falar sobre regime de competência. É um assunto complementar à discussão sobre resultado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com as suas redes de relacionamento. Até o nosso próximo vídeo.